Hoje, nesta 16 de março de 2020, esse domingo, estamos começando, dia 15, nós estamos começando o estudo da Epístola de Filemon. Na sexta década do primeiro século, Paulo estava preso em Roma e escreveu a Onésimo pedindo a libertação do escravo Doulos Filemon, escravo de Onésimo. Ele escreve de Roma e envia por mão de Onésimo esta carta que ele levou para Colossos, onde Onésimo tinha uma igreja, se reunia lá em Colossos. Paulo, desmius Christo Iesu, que Timóteo Adelphus Filemonito agapeto, que sinergoimo imon, que... Então, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e Timóteo, o irmão, para Filemon, o amado e nosso companheiro de trabalho. Que aptia, te agapete, que aripto, to sistratote, imo, que te catico sua eclésia. Iáfia, a amada e arquétipo, nosso soldado companheiro, para a casa da Assembleia, que se unia com Onésimo, em Colossos. Arimo, que Irene Potel, Patrosimo, que Quiries o Cristo. Então, graça para vocês e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Eu aristo totelmo pantoti minian su piemenos epiton prosirromo. Eu agradeço a Deus sempre que faço menção de vocês nas minhas preces. Acuiam su tem agapenquetem, pistem erris proston quirieso queis pantos tisagios. Ouvindo falar do amor e da fé em Jesus Cristo Senhor e em todos os seus santos. Opus quinonia tes pisteu su energis geneti em epignosi pandos agatutu enime is Cristo Iesu. Nesta comunidade de fé eficiente, de começar o conhecimento de tudo que é bom através de Cristo Jesus. Opus quinonia tes pisteus e energis genetien epignose pandos agatu tu eimi is Cristo Jesus. Harin garehomen pollen que paraclese epiteagapissu oticta splachna ton agion anapepate de a sua delfé. Dou graças por ter esse grande encorajamento por ocasião deste amor, porque as minhas entranhas têm sido refrescadas por esse irmão. Então, quer dizer, está agradecendo a Filemon, que Onésimo tem auxiliado muito a Paulo nesta hora difícil. Diopolin em Cristo,
paresian έχουν επιτάσιν σύ το ανέκο. Eu teria que muito te ordenar diatem agape pela segurança do amor, rada, malon, paracaló, titus on, es Paulus, a presbíteros, nin de que 10.000 Jesus Cristo. Mas eu vos exorto, sendo Paulo, o presbítero ancião, e agora também prisioneiro de Jesus Cristo. Paracaló, se perituimo tecno, eu exorto como se exorta uma criança que egenesa entes 10.000, Onésimo. Tom potessi arresto ninide, siceimi resto anepempsa. Então ele disse que Onésimo era inservível, mas agora ele é útil. Si defton totesti taena isplagma proslabo. Então, receba como se estivesse recebendo Onésimo como as minhas entranhas. On ego ebolomen pros autum caterri ina hipersu diaconi mi entis tesmius tu evangelho. Que eu desejava mim mesmo mantê-lo, mas que ele possa te servir nas boas coisas. Horis de teses gnomis uden eteles apiese ineme os katanaken to agaton su. Eala kata ekosin. Eu queria que, mas quando você vai lá, ele vai falar, mas eu, sem tua concordância, não queria fazer nada que tu não pudesses, mas que tu não quisesses. Tarragar 15 diatuto erroriste pros oran in Ionio afton aperris. Se Onésimo se separou de ti por um tempo, para que tu possas tê-lo eternamente. O que te os dolo, ali perdulo, adelfon, agateton, malista imi, poso demalon, se quer em sarque, quer em Quírio. Então a situação aqui é meio assim nebulosa, como Paulo encontrou Onésimo, que era um escravo de Filemon, em Roma, e aquela situação ele resolveu então devolvê-lo com uma carta pedindo a libertação de Onésimo a Filemon. Os escravos naquela época não eram negros, não tinham uma etnia. Eles poderiam ser brancos, poderiam ser de qualquer etnia, e eles não necessariamente sofriam assim castigos, mas às vezes tinham posições importantes para os seus senhores. Como também havia escravos no Brasil negros que tinham importâncias para os seus senhores, cargos e funções. O caso talvez seja o de Onésimo. E Paulo ficou constrangido com aquela situação e ele, o escravo, se converteu. Talvez não fosse convertido, mas nessa fuga dele, encontrou Paulo e aquela situação em Roma e se converteu. E Paulo chama de amado irmão, especialmente para ele.
e em carne, como também no Senhor. Ion M. R, em carne, quer dizer que ele era servo, né? Bondman, um escravo. Ele no longer é como escravo, né? Mas sim, trabalho dele, do escravo, né? Na carne. Ion M. R. Skinono, proslabo afton M. Como se recebesse a mim, receba Onésimo. E de ti ediquesin se ofile, tudo ime log. Mas se alguma coisa ele te deve, põe na minha conta, diz Paulo. Então, Onésimo, para fugir, deve ter gasto os recursos de Filemon. Ego Paulus grapsa te m hiri, ego apoptizo inamelego, siot que se automi prosofilis. Eu, Paulo, escrevi com a minha própria mão, e eu repararei, para não dizer que tu te deves a mim mesmo. Claro que Paulo deu a palavra da vida eterna para Onésimo, né? Ne adelphi ego su onemi, en Kyrio anapazum ta splagma en Kyrio. Pepitos te ipacoesu, grapsa sidos ot que hiperolego piesis. Seja persuadido, obediente, eu escrevi para ti que tu vais fazer até mais do que eu estou te pedindo. Amadique etimasi mi sexian, sexenia, el piso garoti diaton prosiron, imum aristesomi, imum. Mas prepare-me também pousada, por eu espero que pelas suas orações eu serei entregue a vocês. Aqui talvez não se cumpriu esse pedido de Paulo, né? Essa esperança de Paulo. Talvez aqui a carta já é um pouco mais próxima da execução de Nero, e Paulo realmente é a segunda prisão, na prisão marmetina, em que ele é executado pelo imperador Nero. Aspasam-te se Epáfras, ó sinermalotos, mu em Cristo Jesus. Então até Epáfras também tinha sido preso por causa de Cristo. Mácoros, Aristarcos, Demas, Lucas e Sinergimi. Marco, Aristarco, Demas, Lucas, meus companheiros. Errares toquiriemo, na graça do nosso Senhor, Jesus Cristo, metatu, pneumatus imam, amém. Com seu Espírito, amém. Pros Filemona, agrapse, aporomis dia Onésimo, Iqueto, um servo, né? Escrito de Roma por Onésimo, um servo, amém. Bom, essa carta de Filemon, ela demorou a ser incluída no cânon, né? Demorou alguns séculos para ser incluída num cânon, porque era uma carta pessoal, mas de uma importância muito grande, porque fala da escravidão. E o cristianismo começou a questionar a escravidão. Se bem que escravidão é um termo relativo. Um salário que não dá uma vida digna numa cidade como nós vivemos hoje é um modelo de escravidão, vamos dizer assim, sofístico, né? Disfarçado. E nós estamos vivendo essa época de alta produtividade, em que o trabalho manual, o trabalho das pessoas, não permite mais a sua sobrevivência. E grandes escalas de produção, como vê a indústria de alta tecnologia, a robótica, está tirando
o sustento manual das pessoas. As pessoas não nascem com as mãos para trabalhar, né? E hoje em dia precisa de estudos, doutorados, vamos dizer assim, títulos, né? Que são muito caros esses títulos para a maioria das pessoas. E sem esses títulos, as corporações de escala não absorvem o trabalho dessas pessoas e as pessoas ficam ou sem trabalho, como nós temos aí uma enxurrada de desempregados, ou ficam sem um salário que permita a sua sobrevivência e de sua família. Então nós vivemos uma época de uma escravidão branca, vamos dizer assim. Uma escravidão, esse termo branca quer dizer, de uma escravidão disfarçada no modelo econômico. Então o modelo econômico não eliminou de verdade a escravidão. Hoje tem um sindicato de São Paulo, né, chamado DIEESE. Ele diz que o salário mínimo deveria ser hoje, eu acho, de uns R$3.000, né? R$3.000, assim, na mão da pessoa, para a pessoa consumir R$3.000. Então, para a pessoa consumir R$3.000, pagando todos os direitos, essa coisa toda, aí seria de R$6.000 no salário. Isso para a pessoa se manter, sem ela se capitalizar. Então, veja que a maioria dos brasileiros vive com R$2.000. Então veja o sufoco da vida moderna que as pessoas estão passando, né? Até mesmo com crise alimentar, com falta de alimento. Eu acredito que hoje muitos estão passando necessidade alimentar, né? A gente vai no mercado, é R$200, qualquer comprinha. Pois muito bem, aqui nós não estamos falando da economia hoje, né? Nós estamos falando dessa carta de Paulo. O que é importante nessa carta é que ele mostra que nós somos todos irmãos em Cristo. Nós estamos caminhando para a herança da glória de Cristo, a vida eterna num corpo da ressurreição, passando por um estado eterno ou arrebatamento, um estado eterno, um tempo intermediário, não é um estado intermediário, é um tempo intermediário em que nós passaremos de uma era para outra. Então, nessa era, os cristãos vivem em dois estados. Um estado com o corpo adâmico e um estado dormindo na glória de Cristo. Esse dormir na glória de Cristo é dormir para o mundo, não para Deus. Jesus diz que os que morreram estão vivos para Deus. Então a gente nunca morre para Deus, né? A gente está sempre vivo para Deus. Na glória de Deus é aqueles que dormem em Cristo. Então, essas condições de opressão econômica, elas não fazem parte do Espírito de Cristo, da Irmandade de Cristo. Então, essa carta é importante por causa disso, e é importante também pelo seguinte detalhe, a questão da igreja doméstica. Nesse tempo, as igrejas funcionavam na casa das pessoas mais ricas ou mais beneficiadas de patrimônio. Então, não tinha igrejas como as sinagogas judias, nem templo como os pagãos. Depois é que o cristianismo parte para a construção de templos e parte para a construção de edifícios. Então veja que o cristianismo recebeu a revelação assim, em casas domésticas. Eu não sei por que hoje aquelas igrejas tipo sinagoga chamam as igrejas domésticas de desigrejados, né? Desigrejados se a igreja começou em casas. E todo cristão que está na sua casa está numa igreja. E hoje é o contrário, inverteu. Como se construíram edifícios que se chamam igreja, os cristãos que estão na sua casa são chamados desigrejados. Mesmo que eles se reúnam, façam culto na sua casa, esses edifícios e os pastores desse edifício se referem aos cristãos e o culto doméstico de desigrejados. Aí nós chegamos eu acho, no meu ponto de vista, respeito os irmãos, respeito a opinião de cada irmão, mas no meu ponto de vista, nós chegamos à mesma situação dos fariseus, dos hipócritas dos fariseus, em que diziam que o templo
do edifício, e a sinagoga, o edifício, era a igreja, era Israel. Então hoje nós estamos naquela mesma situação. E por uma revelação divina, né? Nós estamos fazendo esse estudo exatamente em que três unidades da federação, Rio, São Paulo, Brasília, estão de aulas suspensa e as igrejas dos edifícios não estão funcionando, estão desigrejadas. As igrejas foram desigrejadas. E as igrejas domésticas, de onde começou a igreja apostólica da revelação, é a única que pode celebrar culto. Está proibido o culto, a missa, nos edifícios chamados igrejas. Veja como isso é um sinal de Deus. Veja como Deus está mostrando que Ele está vindo, Ele está voltando. Nós estamos voltando ao tempo em que Ele estava entregando a revelação apostólica. E nós estamos vendo e verificando toda essa realidade acontecendo diante de nossos olhos. Então veja, meus irmãos, que maravilha que Jesus está nos mostrando, que Ele está voltando, que Ele está atento a essas injustiças farisaicas que os pastores dos edifícios e dos templos estão, porque agora os pastores não só envaidecidos, engrandecidos com os edifícios chamados de igreja, eles partem agora à construção de templos. Então temos aí uma grande denominação no Brasil, neopentecostal, que construiu um templo em São Paulo, no bairro do Brás, chamado Templo de Salomão. Então veja só. Veja como caminhou a igreja. A igreja estava no templo em Jerusalém, templo de Herodes, e aí Cristo veio, o templo verdadeiro e eterno, da Jerusalém celeste, o templo eternal nosso, da nossa pátria celeste, e disse que aquele templo ia ser destruído. E as igrejas surgiram nas casas domésticas, e aí passaram a construir edificações, seminários, faculdades, e chamar as igrejas domésticas de congregações. Congregações, não é igreja, congregações. Veja só, aí foi construindo aquela estrutura farisaica e dos saduceus que Jesus encontrou. Nós andamos para trás. Então Jesus está nos dando a oportunidade de quebrantar a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa soberba acadêmica, a nossa soberba eclesiástica, de terno e gravata, ou sem terno e sem gravata, de edifícios, gravata comunitária, que é o edifício, e nos assemelharmos, por exemplo, às igrejas perseguidas dos países comunistas, a Coreia do Norte, da China, onde veio esse vírus. Nós estamos aí na mesma situação que os irmãos da Coreia do Norte comunista, da China comunista. Será que isso já não é um exercício de poder do novo Estado global, avisando aos cristãos que eles podem manipular, eles podem mandar nas igrejas? Eles podem controlar o culto das igrejas? Ou seja, por questão sanitária, ou seja, por questão ideológica, ou seja, por questão econômica, étnica, filosófica ou política, ou por qualquer outras situações. Então veja que nós estamos vendo e assistindo muitas novas realidades e novas verdades. E nesse estudo da carta de Filemon, nos deu essa oportunidade, Deus colocou
esta carta dessa maneira para nos mostrar que os menores cultos, que sejam domésticos, e os menores servos dele, que sejam os escravos, ou os pobres, ou os iletrados, os analfabetos, mas que buscam, como disse o saudoso pastor Shed, receberão grandes galardões no dia do Senhor. Por esse pequeno serviço que prestaram, que buscaram, porque o galardão vai ser dado pelo julgamento do coração, e só Jesus conhece o coração e julga os corações. Então tudo isso é maravilhoso, a gente vê como o Senhor está falando até hoje para nós, como esta carta fala para nós até hoje, como o cano representa uma essência divina e luminosa de Deus para todas as gerações até a sua vinda. É uma âncora, é um barco seguro para nós navegarmos em qualquer situação. Shalom Chance que falou, Alf, vai ficando meia hora já de estudo, não queria me alongar. Aquele que aceita Jesus agora como único Salvador e Senhor, e aqueles que se reconciliam, abençoe Deus Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre. Amém. Paz do Senhor. Ministério Igreja Jesus.